Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Levi, seja bem-vindo aos Livros Eu Li em 2025. Eu tô uns 19 livros aí pra falar sobre com vocês, então eu não vou estar enrolando muito, já vou direto ao ponto. O primeiro livro que eu li, na verdade eu terminei esse ano, comecei ano passado, terminei em janeiro, foi Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. E é um livro que mistura comédia, um suspense, onde tem uma família e vai pra um resort e acontecem assassinatos nesse resort. Só que, como tá no título, todo mundo já matou alguém, então pode ser qualquer pessoa o culpado. Eu vou evitar falar muito sobre cada livro, porque esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é mais documentar sobre os livros que eu li. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cada um deles, pode deixar nos comentários que eu vou estar dando uma olhada, tá bom? O próximo eu li, gente, eu quero ler todos desses, e é One Piece. Todos não tem como, né? Porque já tem mais de 100 e tantos publicados. Mas eu li One Piece, eu li bem rapidinho. E foi muito legal de ler esse livro, gente. Realmente vale a pena. E tipo assim, eu não assisti o anime, tá? Eu só assisti o live action da Netflix. E o povo fala que é uma bosta, mas eu gostei. Mas eu não assisti o anime, de verdade. Eu assisti tipo 5 episódios e nunca mais assisti nada. Então, eu gostei de acompanhar pelo mangá, eu li esse e li o segundo, que também vai estar aqui na lista. Nesse meio tempo, eu também li A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, mas não tá na minha mão agora, porque eu emprestei pra uma colega, ela não me devolveu ainda. Eu vou cobrar ela, inclusive, e talvez amanhã ela me devolva, tá? Mas eu tive que gravar esse vídeo hoje, então. Depois eu li Trono de Vidro, primeiro volume, que eu não lembrava que era tão pesadinho assim, mas, né, tanto mais, na minha memória era mais leve. Foi a primeira fantasia que eu li até o final. Eu também tenho outros livros de fantasia porém, O Príncipe Cruel eu comecei e não terminei até hoje, e o resto eu não li. Trono de Vidro foi o único que eu terminei até então. Eu tô com o segundo livro aí, mas assim, gente, dá uma raiva, porque eu não consigo achar mais os outros livros nessa edição. Gente, essa capa é muito bonita, é tipo a melhor edição que eu achei de Trono de Vidro, minha edição favorita. Tem outras capas agora, mas nenhuma delas se iguala a essas capas brancas. E eu só tenho o primeiro e o segundo livro, por causa eu comprei o primeiro em 2023. Aí eu só fui ler agora. Isso me dá muita raiva, porque se eu tivesse lido antes, com certeza eu ia gostar também. E aí eu poderia ter comprado os outros livros também, entendeu? Mas enfim, eu na verdade acho que eu não tô dando nota para os livros, até porque eu não notei isso antes, então acho que eu vou pensar agora. Mas, pra mim, Todo Mundo da Minha Família Já Matou é tipo 4,5, porque é um livro muito bom, muito engraçado, a história é muito bem construída. Eu só acho que eu demorei um pouco mais do que o normal pra ler ele, eu acho que faltou engajar um pouco mais. Porém, é um livro muito bom, eu recomendo muito. One Piece é One Piece, 5 estrelas, favoritado, né? Amei o livro, porque eu conheci o universo por outras formas, só apenas o live action da Netflix. Então, ter conhecido através desse livrinho, assim, foi muito bom. O livro é muito osso também, então mal dá pra dar uma nota, mas enfim. Pelo que eu li, eu gostei bastante. E Trono de Vidro, eu acho que estou ali uns 5 estrelas. Ou talvez um 4,5. O começo pra mim foi um pouco arrastado. Eu tenho esses problemas com o começo de livro, onde não me pega assim, já dá vontade de desistir. Mas depois assim foi passando um pouco mais e deu tudo certo. Na verdade, Trono de Vidro, eu tinha começado ele um mês antes, eu acho, de eu ter terminado esse livro. Eu comecei ele um pouquinho, li tipo 20 páginas e depois abandonei por um tempo. Aí eu voltei um mês depois a ler esse livro e eu finalmente continuei e terminei o livro. Então, eu acho que se o começo não fosse tão lento assim um pouquinho, pelo menos no meu gosto, ele é um pouco lento assim o começo. Então, se não fosse isso, seria 5 estrelas. Mas então eu deixo no 4,5, que pra mim já tá perfeito. O próximo livro que eu li, eu já adianto, e é um favoritado, e é O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta. Gente, eu amo essa duologia, eu amo esses livros, eu amo essa escritora também, ela pra mim é uma referência, pra mim uma inspiração, sabe? Ela também é baiana, assim como eu, ela também escreve livros muito joviais, como eu pretendo escrever um dia também. Se você não me acompanha, você não sabe ainda, mas eu também gosto de escrever, também tenho essa vontade de escrever. Então eu me inspiro muito nela e esses livros são muito legais.
Não são livros assim, grandes reflexões, profundas, não sei o quê. Porque o público é realmente um público mais juvenil. Então se você já tem lá seus mais de 25, você pode gostar do livro, mas também já vá sabendo e talvez... Tipo assim, gente, é o tipo de livro que não dá pra você reclamar. Ah, eu achei muito besta. Ah, eu achei muito jovem. Mas é um livro jovem, tá? Eu vi gente falando esse tipo de coisa, mas eu tipo, gente, como assim? Vocês não viram a classificação ativa do livro? Se é um livro pra pessoas jovens, gente, a linguagem é jovem, os problemas são de jovens, entendeu? Enfim, eu gostei, eu amei esse livro e é um dos meus favoritos desse ano. Nossa, gente! Agora vamos para Elite também, tá? Li Tudo é Rio, da Carla Madeira, e mudou a minha vida. Realmente, eu acho que na minha vida literária, tanto na parte de ler quanto na parte de escrever, existe um Levi antes e um Levi depois de ler Tudo é Rio. De fato, esse livro mudou assim a minha mente, mudou a forma como eu leio livros, mudou a forma como eu escrevo também, como eu vejo as palavras. Esse livro é muito lindo, gente, de verdade, eu super recomendo. O final é um pouco polêmico, é um pouco contraditório, assim, algumas pessoas vão achar meio estranho, mas eu entendo as críticas, inclusive eu entendo as críticas, porém mesmo assim eu ainda consigo enxergar esse livro de um lado muito poético e muito vívido, sabe? Eu vejo esse livro mais como uma forma de mostrar a realidade, mostra o que é e não e deveria ser, sabe? A gente acaba julgando, é tipo, poxa, por que no final ela fez isso, por quê? Mas, gente, eu acho que isso é mais próximo da realidade do que se fosse diferente, entendeu? Eu simplesmente amo esse livro, amo esse livro. Eu não lembrava que ele era tão pequeno. Talvez eu até releia. Esse é o tipo de livro que eu releria, tá? Eu não sou muito de reler livros, nunca fiz isso na minha vida, mas eu acho que em 2026 eu leria esse livro. 2026 ou depois eu leria, porque eu acho que também muito da interpretação, vai do momento que a pessoa lê o livro. E também eu acho que eu vou amadurecendo um pouco mais pra lá. Eu tenho 16 anos ainda, então não sei. Eu tenho 16 anos, então não sei se eu consegui absorver tudo que esse livro poderia me oferecer, entendeu? O próximo é um livro de poemas de uma autora aqui do Recôncavo da Bahia também. E é um composto de sentimentos duais do Vitor Lima dos Santos Carvalho. Eu conheci ele, inclusive, numa feira literária que teve aqui na minha cidade. Eu posso botar a foto aqui se eu encontrar. E é muito simpático, inclusive, eu gostei muito de conhecer ele. E, gente, realmente esse livro é muito legal. Eu super recomendo se você gosta de poesia, de poemas. É um livro muito interessante. E eu ganhei de aniversário, na verdade, esse primeiro livro. Depois eu cheguei na feira literária daí e eu não sabia que ele estaria lá, então eu não lembrei esse livro pra autografar. Eu acabei comprando outro livro, pra poder pegar o autógrafo dele. Mas eu realmente gostei muito desse livro e eu recomendo. Agora vamos para o maior livro que eu li esse ano e também o maior livro que eu li na vida. E um dos meus favoritos também, eu leria de novo, sim. E é Coisas Óbvias sobre o Amor, com suas 615 páginas, um tijolo desse tamanho. Mas mesmo assim conseguiu me conquistar de uma forma muito grande. Eu demorei um tanto para ler esse livro por causa e eu lia muito e depois no meio dele eu parei. Aí eu acho que inclusive foi no meio da leitura desse livro que eu li outro livro, que eu vou falar depois. E então eu acho que a leitura poderia ter sido um pouco mais otimizada do que realmente foi. Só que mesmo assim, gente, eu não me arrependo, foi um livro maravilhoso. Eu realmente recomendo essa duologia de... Esse é o segundo livro, se vocês não sabem. É o segundo livro de O Amor Não É Óbvio, que eu falei nesse instante. E em Coisas Óbvias sobre o Amor, nós vamos acompanhar o ponto de vista de outra personagem. Essa duologia, se você não sabe, é um romance sáfico. E aí em um livro a gente acompanha o ponto de vista da Iris, com 17 anos. E aí no próximo livro, 3 anos depois, a gente acompanha o ponto de vista da Edra, a outra protagonista dessa história. Mesmo sendo um livro imenso, eu sinto que ele tem uma fluidez muito grande. Quando eu parava pra ler, eu lia muito. Eu só não li mais rápido, porque, como eu falei, eu passava tipo uma semana sem ler nada, 2 semanas sem ler nada. Mas quando eu pegava pra ler, fluía bastante. Então eu recomendo muito essa duologia. E, gente, é muito legal, muito legal. Eu poderia falar horas sobre esses livros, mas o tempo tá corrido, então eu vou adiantar. O próximo livro, também da Elaine Baeta, é Oxi Baby, um livro de poemas, alguns textos muito interessantes, muito legais. Achei muito bonito esse livro. E foi esse livro que eu li ontem eu tava lendo Coisas Óbvias sobre o Amor. Ele é muito bonito, gente, em todos os sentidos possíveis. Ele é bem ilustrado, assim, tá vendo? E aí...
Ela é muito legal. E nesse livro tem várias ilustrações como essa, e um texto embaixo, essas assim também. São várias ilustrações bem legais. E mesmo esse livro também, você não sabe, não me julguem, tá? Por lendo esse livro, eu gosto por isso. Depois desse, eu li outro livro que também tá emprestado, pretendo pegar amanhã. E é Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe. É um livro maravilhoso, são uma coletânea de contos, fala bastante sobre negritude, sobre a sensibilidade do homem negro. Então é muito interessante esse livro, eu me identifiquei, mesmo não sendo tão retinto, mas eu me identifiquei com algumas histórias desse livro. E eu realmente recomendo, gente, mesmo você não sendo um homem, não sendo um preto, eu realmente recomendo essa coletânea de histórias. O próximo livro, eu também li desse autor, foi Não Havia Chuva, também do Stefano Volpe. Outra história, agora uma história só, sobre dois irmãos gêmeos que foram separados assim quando eram bebês. Aí um foi parar em Portugal, e uma família rica, e o outro tá na família mais humilde, no interior, e tem um problema de visão também, ele é cego. E aí eles acabam se encontrando na internet, se conhecendo pessoalmente. Não é o livro assim eu mais gostei dos que eu li. Inclusive eu não dei as notas, né? Eu acho que eu parei de dar nota onde? Em Tudo é Rio, não foi? Tudo é Rio, 1000 estrelas, 5 estrelas favoritado. É o livro de poemas também, 5 estrelas, porque eu não sei muito avaliar poemas. Oxi Baby e Coisas Óbvias sobre Amor também me conquistaram muito. Oxi Baby eu boto as 5 estrelas também, porque é um livro lindo, maravilhoso. Coisas Óbvias sobre Amor eu gostei bastante, mas eu coloco ali nos 4,5, porque talvez deu uma enroladinha demais. Só talvez. Poderia ser um pouquinho menor o livro, mas mesmo assim é um livro muito bom. Homens Pretos Não Choram, também dou 5 estrelas, favoritado. E Nunca Havia Chuva, eu diria umas 3 estrelas. E não é ruim, tá? Não é ruim. Não é porque eu tô falando 5 estrelas para vários livros, sim, 3 estrelas é ruim. É só porque eu realmente soube escolher bastante os livros que eu li esse ano. E eu acho que eu fiz boas escolhas, realmente. Mas esse livro acabou ficando nas 3 estrelas, porque eu achei ele um pouco raso, um pouco fraquinho. Mas em outros aspectos ele também é muito bom, recomendo. Agora vamos falar de um livro pequeno, mas que tem um grande poder na sua vida, e é Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Gente, e livro gigante esse livro aí, de menos de 100 páginas, é um livro gigante. A escritora Conceição Evaristo é uma mulher gigante, é uma mãe pra mim, é maravilhosa. E esse livro também é uma coletânea de contos, então você vai acompanhar vários personagens, a maioria deles sendo meninas, todos sendo negros, e todos eles estão numa situação mais vulnerabilizada e marginalizada da sociedade. Esse também é um tipo de livro divisor de águas, é um livro que muda vidas realmente. Eu super recomendo vocês lerem, é um livro muito pequeno, gente, muito pequeno, mas é um livro muito grande em poder, sabe? O próximo livro que eu li foi A Natureza da Mordida, de Carla Madeira também. E eu estou fascinado nessa mulher. Ela pra mim, como eu falei da outra, mas ela também é uma mãe pra mim. Esse livro é perfeito, tá? Os livros dela são maravilhosos, mexem muito comigo. Uma das coisas mais me ativa é a escrita dela, realmente. Assim como está escrito no prefácio de Tudo é Rio, a Carla Madeira não escreve, ela aborda. Então você se deleita ali na escrita dela, gente, é maravilhoso, realmente. Eu não falei muito sobre os livros dela, né? Mas Tudo é Rio, a gente acompanha vários personagens também. Uma delas sendo uma mulher da noite, sei que você me entende. Os outros personagens sendo um casal. E essas histórias vão se entrelaçando. E o casal passou por uma coisa muito pesada no início do livro. E no final o povo não gostou muito da resolução da história. Mas mesmo assim, gente, eu gosto bastante. Em A Natureza da Mordida, nós vamos encontrar uma amizade verdadeira entre duas mulheres. Uma delas é uma senhora de idade e a outra já é mais nova, uns 40 anos. E todos os domingos elas se encontram no mesmo ponto, eu acho que é uma cafeteria, uma livraria. E elas conversando várias coisas e a gente vai conhecendo um pouco mais da vida delas. E essa conversa é muito bonita, a gente vai conhecendo também em outros capítulos a vida pessoal delas também, a vida de outras crianças. E aí vai se entrelaçando as histórias, é muito legal esse livro. Agora a gente vai falar também sobre uma escritora que marcou meu ano de 2025, porque agora eu estou obcecado pela escrita dela. Eu também quero conhecer muitos outros livros dela. E é a Frida McFadden. O primeiro que eu li dela foi Nunca Minta. Eu li esse livro muito rápido, papo de 3 dias. E é um livro, assim, muito interessante. Tipo,
Tá, não é tão interessante, mas tipo, a escrita dela que pega, sabe? A escrita dela é muito envolvente. Você começa a ler, você não é para mais. Ela é lendo cada vez mais, entende? Esse livro se passa em poucos dias, então realmente o enredo é muito pequeno. É basicamente um casal e tá indo procurar uma casa pra alugar, e já tá de noite, eles entram na casa, lá. E aí vão passar a noite nessa casa e vão achar que tem alguma coisa mais acontecendo. E a gente vai acompanhando a moradora dessa casa que desapareceu em outros pontos de vista, né? Aí as histórias vão se entrelaçando também. Isso é muito interessante, eu amo o livro com essa premissa. E gostou bastante, eu acho que eu dei umas 4 estrelas pra esse livro. E eu esqueci de falar também, mas Olhos d'Água e A Natureza da Mordida são 5 estrelas favoritadas, tá? Depois eu li talvez o mais famoso dela, e ele é A Empregada. Eu li ele também, assim, não foi tão rápido assim, porque eu tinha começado esse livro lá no comecinho do ano, só que não tinha me cativado. Eu li tipo umas 30 e poucas páginas, não tava dando certo, não tava engatando, sabe? Mas aí no final do ano eu tomei coragem, depois de ler a Minta, eu me interessei mais ainda pela escrita dela. Eu tinha esse livro em casa, tá? E já falei, vou ler esse livro também. Eu gostei bastante dessa história. A escrita dela nesse livro não tá tão, assim, envolvente. Eu achei, tipo assim, está envolvente. Só que o problema é que tem uma personagem tão insuportável nessa história. Ele provavelmente já sabe. E ela, gente, sério, ela prendia um pouco a escrita, sabe? Ai, que raiva. Eu iria ler mais, eu não iria ficar tão perto assim de uma tal personagem. É muito chata, muito chata. Mas depois tem uma reviravolta muito interessante, muito bacana. Realmente me pegou, assim, o plot twist me pegou de verdade. Eu não tava esperando aquilo tudo. E me fez até mudar de opinião sobre essa personagem que eu falei que era insuportável. Pelo livro ter me pegado, no final ter gostado bastante. Eu daria umas 4 estrelas e meia. Porque do meio pro final, a gente, assim, absurdo a história, realmente muda completamente. Mas o comecinho é um pouco chatinho, um pouco... foi um pouco difícil de ler o começo, mas o resto foi maravilhoso. Então 4 estrelas e meia é um bom número para esse livro. Depois eu li o segundo volume de One Piece. E também foram os 2 únicos mangás que eu li na minha vida e durante o ano também. Eu gostei bastante desse livro. Eu não sei se eu gostei mais o primeiro, mas também é 5 estrelas. Tá, eu acho que eu tenho gostado um pouco mais, porque esse vilão da Bug, ele me conquista um pouco. Eu acho ele um pouco interessante, assim, o palhaço, né? O palhaço. Ele me conquista um pouco, eu acho ele interessante. Mas também não tem muito o que eu falar sobre esse livro, é muito pequeno, mas é muito interessante também, assim, quadrinhos, né? As mangá. Não sei se vocês perceberam, mas esse ano eu também valorizei ler bastante livro nacional, livro regional, livro mais inclusivos quanto aos personagens que estão em cena. Então eu li também o Os das Pedras, O Roer dos Ossos. É um dos meus favoritos do ano. Um livro maravilhoso. É do Patrick Torres, um piauiense. E escreveu esse livro maravilhoso, gente. Ele tem uma forte regionalidade, sabe, do Nordeste. É realmente muito bom esse livro. Ele mesmo sem falar abertamente, fala também sobre negritude, por causa e todos os personagens da história são negros, todos eles estão numa situação de vulnerabilidade social, e tá tipo, passando um sertão e tudo mais. Só que em nenhum momento eles são falados abertamente sobre racismo, sobre nada do tipo. Só a gente consegue interpretar pelo contexto que os personagens estão inseridos a questão racial, sabe? É um livro muito bonito. Não é um livro assim que você vai ler esperando muita coisa acontecer. É um livro realmente que você aproveita o momento, que você aproveita a experiência que é ler esse livro, entendeu? O último livro que eu li até o final, até então, e foi o último livro também da Freida McFadden, foi A Professora. Eu gostei desse livro, mas não foi assim, tipo, perfeito, não foi maravilhoso. É um livro muito legal, a escrita é muito cativante, realmente, não tem jeito. Dá vontade de ler sem parar. Mas assim, realmente, é um livro 3,5, 4 estrelas no máximo. Pela experiência de leitura, eu dou 4 estrelas. Se fosse para contar a história em si, seria um pouco menos. Mas mesmo assim, é um livro muito interessante, vale a pena ler. E entretém bastante, entretém o suficiente pra gente continuar gostando de ler livros. Então eu não me arrependo de ter lido. Agora, o próximo livro que eu vou falar, já que eu tô gravando em dezembro, não terminei ainda o ano, então não terminei todos os livros ainda. Mas eu tô lendo Véspera, da Carla Madeira também, como vocês podem ver, ela marcou presença esse ano, tá? Esse era o último livro que faltava pra eu ler dela, já que ela só lançou esses 3 até então.
E a gente tô gostando muito, eu tô na página 83 ainda, então não dá pra falar muito sobre a história, mas tá me ganhando bastante desde o começo, porque a escrita dela é única, a escrita dessa mulher é maravilhosa, e a história também tá me ativando bastante, não dá vontade de parar de ler. Tem duas histórias acontecendo paralelamente e ver e imaginar, na verdade, porque não aconteceu ainda, mas imaginar como elas podem se entrelaçar é muito interessante. Eu quero muito continuar a leitura logo desse livro e eu pretendo realmente terminar antes do ano acabar. Antes do ano acabar, eu acho que falta um livro para preencher 20 livros esse ano. E eu pretendo que esse livro seja As Sete Chaves, da Freida McFadden também. Esse é um suspense, sim, também, assim como todos os outros livros dela. E eu já comecei, eu tô na página 22, mas eu acabei abandonando por causa da rotina da escola, não deu pra continuar. E aí agora eu tô lendo Véspera, e depois de Véspera eu quero voltar pra esse livro. E assim eu acho que é o suficiente pra terminar o ano. Se eu terminar esses livros e ainda não tiver terminado o ano, eu pretendo ler Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo, ou A Cabeça do Santo, de Socorro Racioli. São dois livros que eu tô querendo muito ler. E eles são assim menorzinhos, eu acho que dá pra ler eles em tipo uma semana pra poder finalizar o ano de 2025. Então, gente, esse é o vídeo, espero muito ter gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação para não perder nenhum vídeo novo. Eu espero muito ver você no próximo vídeo e... tchau!